Bom dia, pessoal! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindos a mais um episódio do webinar Open Arena by Alice. Eu sou Sarita, lidero com muito orgulho o time de People aqui da Alice. Estou na Alice há quase 5 anos e aí junto com minha família, né, minha grande paixão, meu grande projeto, tenho muito orgulho de tudo que a gente está construindo aqui. Como estamos tornando o mundo mais saudável, que é a nossa grande missão, como estamos entregando por meio do nosso plano de saúde mais saúde, cuidado personalizado, com menos burocracia, como estamos sendo cada vez mais parceiro estratégico dos EHs, né? Esse é também o nosso grande objetivo para a gente trabalhar junto com os EHs para que a gente tenha times cada vez mais saudáveis. E além de entregar mais saúde por meio do nosso plano de saúde, a gente também tem várias iniciativas para fomentar as discussões dentro da comunidade de EH. E o webinar é uma dessas iniciativas. E esse já é o episódio 13º episódio, né? Então, 13 episódios que a gente já fez, mais do que um ano e meio. E aí, a cada episódio, a gente pensa com muito carinho nos convidados, nos temas, para, de fato, ter discussões pertinentes e trazer insights que possam ser úteis para vocês. E hoje, estou muito feliz em receber uma convidada muito especial, a Ju, Head of People da Taco. E a Ju, eu sempre brinco que ela é minha gêmea corporativa, que nossas histórias se cruzarem muito antes da gente se conhecer, na verdade. A Ju também não fez carreira em EH, né? Também trabalhou mais do lado do negócio, trabalhou com consultoria, inclusive na mesma consultoria que eu também trabalhei. E aí ela vai se apresentar, mas nós duas migramos para a área de EH mais tarde, né, na nossa carreira, e migramos também para o mundo de tech. Temos um filho com o mesmo nome, então sempre brinco que temos muito em comum, e a Ju é uma das pessoas que eu mais admiro, que eu mais gosto de trocar, então é um super prazer ter você aqui. Muito obrigada aí por ter aceitado o convite. Fica à vontade para se apresentar. Obrigada por ter me convidado, né? É uma honra estar aqui. Então, assim, acompanho, né, toda a história da Alice há bastante tempo, a história desse webinar, e aí é super interessante estar aqui fazendo parte desse webinar da Arena. Bom, deixa eu me apresentar, então. Como a Sarita disse, a gente já se conhece há alguns anos, né? Acho que já faz o quê? Uns 5 anos, mais ou menos, quando eu fiz a minha transição para People, eu vou contar um pouquinho sobre isso. Eu sou gaúcha, então vai sair uns tus aí, né? Então a gente tem uma mistura de sotaques aqui, Exato. né, Sarita? Eu tô em São Paulo há uns 13 anos, mais ou menos, então eu vim pra cá e aqui fiquei com a minha família também. Então, como a Sarita falou, tem um filho que é o Leonardo, assim como ela tem o Leonardo também, tem o Lorenzo, são os meus dois pequenos. Eu não comecei a minha carreira no RH, comecei a minha carreira... Na verdade, comecei minha carreira na minha área técnica, né? Porque eu sou engenheira de alimentos de formação. E aí, logo que eu saí da faculdade, eu pensei, bom, o que eu quero fazer? Eu quero continuar na carreira técnica. E quando eu me formei, tinha uns programas de trainee e tudo mais. E aí eu fui para um trainee na área técnica. E aí foi muito bom, porque eu descobri que eu não queria É muito ser bom técnica. também a gente descobrir o que a gente não quer, né? Exato, porque era meio assim, nossa, eu fiz engenharia de alimentos, eu tenho que ser engenheira de alimentos então, né? E não era aquilo que eu queria. Mas foi bem interessante, porque as coisas são muito conectadas, né? E quando eu entrei no trainee, foi na Seara Alimentos, eu tinha que fazer um projeto lá, um projeto de melhoria. E aí uma das literaturas que eu estava lendo para fazer o projeto lá era a literatura da Falcone. E aí eu falei, nossa, mas assim, eu gosto de fazer projetos de melhoria, não necessariamente eu vou gostar de fazer só na indústria de alimentos. Então eu posso fazer isso em qualquer outro tipo de indústria. E aí, coincidentemente, a Falcone também abriu um programa de trainee. E aí eu resolvi sair do programa que eu tava para ir pro programa da Falcone. E eu lembro que a minha mãe na época falou, mas como assim? Você é engenheira de alimentos, tá saindo de uma indústria de alimentos. Eu falei, não, eu vou porque eu quero me abrir para outras indústrias, outros mercados que não só o de alimentos. E aí fui para a Falcone, fiquei na Falcone aí quase 5 anos, fazendo projetos em diversas indústrias, aqui no país, fora do país também. E aí depois eu dei um pulinho no varejo, então fiquei quase 2 anos no varejo de luxo, na Vivara, toda a parte de implementar planejamento estratégico lá, fui para produto também, então fiz várias coisas lá. E em 2016 eu fiz a migração para esse mundo de tech, que é um mundo que você entra no mundo de tech e não quer mais sair. Verdade. E aí eu fui para o quinto andar, que na época era uma startup super pequena, tinha acabado de levantar uma série B, então bem pequena, assim, eu
Na época que eu entrei, nós éramos umas 60 pessoas lá. E eu não entrei no RH. Na verdade, naquela época, o Quinto Andar dizia que nunca ia ter RH. Isso é ótimo. Jura? Eu não Sim, sabia disso. tinha uma apresentação de onboarding que quando você entrava, que era aqui nunca vamos ter RH. Depois não mudou, obviamente. E aí lá eu fiquei. Então lá eu entrei para estruturar o pós-contrato. Então, para quem é cliente do Quinto Andar, ou já foi, né, depois que você assina o contrato de aluguel, tem toda a jornada do pós-contrato. Então, eu entrei lá para estruturar do zero essa área de operações do pós-contrato. Depois, fiquei um tempo lá, depois eu fui estruturar um produto novo lá também. E aí, em 2020, eu fui convidada para ir para o RH, que era uma coisa que eu não imaginava que um dia eu ia fazer, de verdade. E foi uma. E eu falo que, assim, as minhas gestações, elas são momentos bem marcantes na minha vida, obviamente na minha vida pessoal, mas também na minha vida pessoal, profissional. Muda tudo na vida da gente. E mudou, e as minhas gestações mudaram muito também o que eu fui fazer. Então, eu descobri que eu estava grávida do Léo. E aí o produto que eu tava liderando a gente descontinuou, deixou ele em stand-by, e aí foi quando eu fui convidada para ir pro RH. E aí eu pensei assim, a minha vida vai mudar tanto, de uma forma que eu não imagino, e é verdade, muda, né? Que eu, quer saber, eu vou fazer uma mudança pessoal e profissional, Já vamos fazer tudo junto. Tudo junto. E eu lembro que na época, quando a Erika, que na época era a VP de People lá do Quinto Andar, me convidou, eu falei assim pra ela, tá bom, isso era fevereiro. Falei, tá bom, eu venho aqui pra People, eu te apoio no que a gente precisa estruturar aqui. Em setembro eu saio de licença maternidade e a gente conversa. Se faz sentido eu continuar em People, ou se depois, quando eu voltar da licença, eu vou pra alguma outra área e tudo mais. E aí eu lembro que um pouquinho antes de eu sair da licença, ali, finalzinho de agosto, eu olhei pra ela e falei assim, guarda a minha cadeira. Eu vou voltar pra People. Ela, sério, eu vou voltar pra People? Eu falei, vou voltar pra People. E voltei, e fiquei. E aí, na minha licença, na segunda licença maternidade, que foi a licença maternidade do Lolo, né, que foi ano passado, era pra eu ter voltado em julho, e aí eu decidi mudar. E aí entrei na Taco, e estou na Taco desde então. Que, assim como a Alice, né, tem o mesmo cliente que é o RH. Exato. E aí é uma mudança muito bacana, né? Porque também, aí eu saí, né, de uma estrutura super grande. Então, assim, imagina que eu vi o Quinto Andar de 60 pessoas para 4.000, mais ou menos 4.000 pessoas, e aí eu decidi ir para uma startup super early stage. Na época, a Taco estava no seed ainda, não tinha nem feito a série A, que a gente acabou de fazer há poucos meses. Nós éramos umas 20 pessoas. Várias áreas não existiam, uma delas era, obviamente, a área de People, e aí eu aceitei o convite, então, do Gadotti e do Sebas para fazer parte da Taco e transformar com inteligência artificial, com tecnologia, todo esse mundo de People, especialmente People Ops, é o que a gente faz lá na Taco. Muito legal. Legal, Ju. Parabéns pela história. Obrigada por compartilhar. A gente está com mais que 90 pessoas conectadas. Super feliz. Quero convidar vocês também para vocês se apresentarem. Coloquem lá no chat quem vocês são, se vocês quiserem dividir a LinkedIn, né? E a ideia também é que nossas trocas possam seguir depois o webinar. Então, fiquem à vontade para se conectar. E também tem um Q&A. Então, a gente vai ter no final. Tenho certeza que todo mundo já ficou super curioso aí sobre a história da Ju. Então, podem mandar já ao longo do webinar as perguntas. E aí, no final, a gente vai ter uns 10, 15 minutos para responder as perguntas. Tá bom? Então, usem aí chat e também a funcionalidade de Q&A aqui do Zoom. Tá bom? Bom, Ju, vamos então já para a nossa primeira pergunta, né? Sobre a sua jornada chegada na Taco. Como foi isso? Assim, você topou o convite e aí você chegou. Qual foi o cenário? Quais foram as suas prioridades? Por onde você começou? Acho que muitas pessoas têm essa dúvida, né? Tipo, bom, porque tem tanta coisa que a gente poderia interessar aí no começo. Assim, como você se estruturou aí na sua chegada? Eu lembro que as minhas primeiras conversas, assim, com o Gadotti e com o Sebas era, beleza, então, assim, por onde a gente começa? E também teve uma iniciativa deles de entenderem que era importante ter uma pessoa de people
bem no começo. Isso é muito legal, né? É, Porque porque acho às que vezes não é não uma coisa acontece. natural. Eu sempre falo isso também É, aqui, que nossos fundadores também souberam priorizar, né? isso. Cultura, pessoas, porque isso é a base de tudo que você vai fazer depois, né? Então, que bom que eles Exatamente, também souberam exatamente. priorizar. E isso também foi um dos motivos que me fez ir, né, pra Taco. Eu brinco que eu tinha um checklist de coisas que são importantes para minha vida pessoal. Eu tenho as coisas que são importantes para minha vida pessoal. E para fazer uma mudança, né, porque eu tenho um carinho muito grande pelo Quinto Andar e foi uma decisão profissional difícil sair depois de 8 anos de lá, gostando muito, tendo muita coisa bacana para fazer na minha volta da licença. Mas eu tinha algumas coisas que eram alguns checks, né? E um deles era entender como que os fundadores da empresa pensavam people, pensavam RH e aonde que eles colocavam o RH dentro dessa estratégia da companhia, né? E eu fiquei bem surpresa na minha primeira conversa com o Gadotti. Eu cheguei em casa e tinha um WhatsApp dele agradecendo a conversa, ele falou assim, Ju, eu tô te mandando aqui os operating principles, né, que são os valores da Taco. E eu olhei para aquilo e falei assim, essa empresa tem 20 pessoas, né, e já tem os valores, né, os princípios construídos, já desenhados, então foi uma coisa que o Gadot e o Sebas, desde o comecinho, já pensaram. E aí eu entrei, e aí tinha um misto de, ok, vamos olhar o que é preciso fazer como people, o que está acontecendo, muito mais um diagnóstico, né, de entender onde a empresa está e como ela está com aqueles 20 funcionários naquele momento, mas também um desafio interessante de como é que eu consigo aportar também no produto, né? Por ser um produto de Lógico. RH, então, por onde a Taco começou, né? A Taco começou fazendo folha de pagamento, então toda a parte de toda a folha de pagamento conectada com e-social, então, do zero, primeira linha de código, feita pelo Gustavo, do zero, e conectando, então, com essa jornada do colaborador, da admissão até a rescisão. Falei, olha, trabalhei com isso, né, E esse nos era últimos 5 justamente o seu anos. foco, né? Quando você migrou para People, você começou com a parte de operations também, né? Comecei, exatamente. Então, assim, falei, olha, eu acho que eu consigo aportar aqui, né? Consigo aportar no produto e não só no RH. Então, comecei também, eu sentava do lado do time de design, então eu ficava ali com a Lei e com o Eric, eles desenhando tela, entendendo qual era a jornada do colaborador ali dentro da Tato, como é que a gente podia melhorar isso. Então, fiz um pouco disso, de apoiar também, né, com a minha visão de RH, e até hoje faço isso, né, de apoiar, obviamente que a gente tem uma área de produto estruturada hoje na Taco, mas de apoiar com a minha visão de RH. E olhar, beleza, então, quais são os desafios que a gente tem agora? E é muito interessante porque eu fiquei até surpresa quando eu entrei, porque nós tínhamos. A Taco ficou 2 anos sem lançar nada para o mercado. Especialmente um time de engenharia focado construindo a folha de pagamento, que foi onde o produto começou. Então, nós tínhamos desenvolvedores já com 2 anos de casa, quase 2 anos de casa. E aí as pessoas, olha, Ju, a gente acha interessante a gente já começar a pensar em programas de performance, começar a olhar compensation, que para uma empresa super jovem, eu falei, nossa, fiquei surpresa. E aí eu comecei a construir algumas coisas que na época eram importantes. E até hoje, o meu modo de pensar e como construir essas áreas de people deixa eu dar um zoom out, né? Vamos dar um zoom out e entender quais são as necessidades que a gente tem. Tanto nas necessidades do negócio, então, beleza, para a gente crescer, conectado com as nossas metas de receita, de custo, etc., o que a gente precisa, e olhando para pessoas, o que precisa ser feito. Então, a gente precisa crescer o time em determinada área, a gente precisa pensar em o que a gente precisa para conectar com os resultados de negócio. Sempre a partir das prioridades do negócio. Exato, não desenhar processos de RH para desenhar. Exato, assim, e o que o time naquele momento sente necessidade, né? Então foi muito isso e é isso que eu faço até hoje, né? Então, beleza, o recrutamento é uma prioridade porque a gente está crescendo o time, então vamos olhar os processos de recrutamento. A gente tem um time aqui que já tem algumas pessoas com 1, 2 anos de casa e a gente já precisa de uma certa estrutura de olhar um performance, não é assim, ciclos super complexos e demorados de performance, mas vamos começar a olhar compensation também, como é que a gente olha incentivo de curto prazo, de longo prazo, para a gente ter as stock
stock options, tem que ser claro para as pessoas. Então, é muito, eu gosto sempre de falar que é dar esse zoom out, entender o que está acontecendo no negócio, exato, e aí atuar pontualmente, não chegar e falar assim, olha, uma área de people precisa ter precisa isso, ter isso, learning, precisa ter recrutamento, Perfeito. precisa ter compensation, porque daí não conecta de fato com o que a empresa está precisando naquele momento. Legal, né? Eu penso muito parecido. Eu acho que a construção aqui também foi bem parecida, bem nessa linha. E Ju, pensando um pouco na sua jornada, né? Quais são as habilidades que você desenvolveu, também os aprendizados que você teve aí na frente da área de people no quinto andar que te ajudarem nesse começo, assim? O que você acha que foi mais importante? Acho que tem uma coisa que eu sempre falo, né? Que tem. Quando me perguntam assim, qual que é o teu principal orgulho da época que você trabalhou no Quinto Andar? E tem várias coisas que eu coloquei na rua, vários produtos e vários times, muita coisa que a gente fez lá, mas o que eu gosto muito de salientar são as pessoas que eu contratei e eu desenvolvi lá. E quando eu fui para People, foi muito disso, de ter um histórico lá dentro, né? E na época a Erika queria uma pessoa com um histórico do negócio para estar lá, mas também de como eu formei times lá. Então, essa minha parte de gestão, mesmo não sendo People, porque é responsabilidade do gestor Lógico. contratar e desenvolver aquelas equipes, eu cheguei em People com uma visão muito forte de como construir um time, né? Então isso foi bem importante e eu levo até hoje, né? E aí tem outros aprendizados de coisas que eu digo que eu errei, não errei, mas que a gente poderia ter feito diferente no quinto andar e que hoje eu levo pra TAC e olho com uma visão diferente. E tem uma coisa que, inclusive, estar aqui representa muito isso, que é a parte de conexão, sabe? Eu acho que por muito tempo, os nossos times lá no quinto andar de People, a gente ficou muito isolado no nosso mundo e fazia poucas conexões com outras pessoas, assim, para fazer benchmarking, para entender o que o mercado estava fazendo, sabe? Muito no modelo tipo, não, tem muita coisa para fazer aqui, eu Não sei que eu perder tenho, tempo, né? exato, eu tenho as minhas particularidades aqui e ter me aberto esse mundo, né? Especialmente também por estar vendendo para o RH, então a gente entra mais conversa com mais pessoas, é fantástico. Que é isso, assim, eu quero trocar uma ideia. Então hoje sou muito mais participativa nos grupos, participo de muito mais grupos do que eu participava antes. E você entende que a comunidade do RH, ela é muito unida. Eu estava num evento há 2 semanas atrás que o founder da empresa olhou para mim e falou assim, Juliana, eu fico impressionado quando a gente faz os eventos de RH, a quantidade de pessoas que vêm e como tem essa troca. Então, eu acho que esse é um aprendizado muito legal, assim, que eu tive, né? Ok, a gente pode aprender fazendo. A gente sempre dizia assim, a gente aprende fazendo. A gente aprende fazendo, mas você pode olhar para o lado e entender com pessoas que já fizeram aquilo, o que elas fizeram, o que elas fizeram de certo, o que deu errado para você aprimorar. E acelerar um pouco essa jornada, né? Eu super exato. concordo, para mim também, né? Nesses últimos 2 anos que eu me aproximei mais da comunidade GH, também, inicialmente, para ajudar a Alice, para colocar, né, consolidar a nossa marca, para conversar sobre o nosso produto, mas depois foi a mesma conclusão. Eu enxerguei, assim, um benefício muito grande para mim, né, das trocas. Então, acho que fica aqui a dica para todo mundo, e aí, reforçando, fiquem à vontade para se apresentar, trocar aí o LinkedIn no chat, porque tem muitas coisas boas acontecendo, né? Exato. E a gente consegue aprender. Às vezes é isso, putz, isso ainda, né, isso não deu certo, isso ajuda muito, né? Então, vale muito a pena, concordo com você, a gente investir nas conexões. Muito, né? E tem as conexões que a gente faz, os grupos de WhatsApp, tem as pessoas que você tem mais contato, eu tenho uma sorte dos investidores da Taco, a gente tem people partners nesses investidores, que também a gente tem rodas de conversa, a gente tem trocas de e-mails lá, então, por exemplo, a ferramenta ATS que eu uso hoje Perfeito. na Taco foi de uma thread de conversas que a gente que teve num grupo da Andreessen. Então, isso é muito legal. Putz, deixa eu entender o que essa pessoa está usando, deixa eu testar aqui. Total. Então, isso é muito Especialmente legal. também porque no começo a gente não tem um time muito grande, né? Não. Então muitas coisas a gente mesmo tem que descobrir, tem que sugerir, tem que implementar. E até falando um pouco no time,
qual foi sua visão sobre isso, né? Quando você começou a pensar, não sei como tá seu time hoje, mas tipo, como que eu vou estruturar meu time? Porque na minha visão no começo, né, foi assim, putz, eu preciso de algumas pessoas que topam meu tudo, né? Eu não Sim, vou ter, assim, uma pessoa em cada uma das caixas. E até hoje na Alice a gente pensa um pouco assim, né? A gente sim. procura pessoas com flexibilidade, com interesse, com curiosidade, que querem gerar impacto, né? E não necessariamente só ficar na sua caixa. Como foi ou tá sendo esse desenho e como tá seu time hoje? A gente tem uma coisa na Taco que é todo mundo é muito mão na massa. E no começo, e eu acho que esse é bem importante, assim, porque quem é ou o RH, ou produto, ou finance, independente da área, quando você entra numa startup que está começando, você tem um perfil que você tem que ser muito mão na massa, né? E todo mundo lá no Taco entra nessa posição sem time. Então eu fiquei praticamente um ano sem time, de escrever o job description da vaga a estar na reunião mais estratégica pensando org com o Sebas, com o Gadot ou outros assuntos relevantes da empresa. Então assim, é fazer do micro ao macro. Produto a mesma coisa, o Pedro que é o nosso head de produto, mesma coisa, né? Agora a gente está contratando PM. Então, e o que é legal? Porque você tem que saber fazer tudo. Né? Então você faz tudo e você começa a entender de fato o que você precisa. Perfeito. Por exemplo, você vai contratando sem saber se exatamente Seu momento, se essa prioridade. e qual é o perfil de pessoa que você precisa. E aí eu tive a grande felicidade na minha vida de ter trabalhado com muita gente boa, né? E aí quando eu abri a minha primeira vaga, eu pensei assim, eu tinha um desafio grande que era recrutamento e employer branding. Então eu queria uma pessoa que fosse muito boa de recrutamento, mas também tivesse esse olhar de employer branding, né? E aí eu fui para minha listinha lá dos meus talentos que eu já trabalhei na minha vida. E aí eu liguei para uma pessoa e falei assim para ela, falei, olha, eu quero uma pessoa igual você. E por que eu falei isso para ela? Porque ela morava em Brasília. E a gente está presencial aqui em São Paulo. E ela já estava um tempo em Brasília. E eu falei assim: eu quero uma pessoa igual a você. Daí ela me respondeu: mas por que não eu? Eu falei: ué, mas porque você está em Brasília? Ela falou: mas tudo bem, eu topo ir para São Paulo para trabalhar com você. Aí eu falei: então tá. E era a Gabi. E a Gabi foi a primeira pessoa que trabalhou comigo quando eu cheguei. Foi a pessoa que me recebeu no quinto andar quando eu mudei para People. Então quando eu cheguei em People, a Erika falou assim: você tem duas pessoas no seu time, que é a Gabi e a Bia. A Bia continuou no quinto andar, a Gabi já tinha saído do quinto andar. E aí, a Gabi, nós começamos do zero também, várias das minhas áreas lá no quinto andar. Depois ela saiu, foi para outras oportunidades, trabalhou bastante tempo com recrutamento. E aí eu voltei e pensei, a Gabi, muito bom recrutamento, já trabalhou com employer branding e a Gabi fez outras coisas já E trabalhou já com tinha projetos também de essa relação de people. confiança entre vocês, né? Exatamente. Então, assim, eu confio muito nela e aí foi a primeira pessoa. Então, que tinha esse conjunto de hard skills que eu precisava, mas também essa relação muito forte de confiança, assim. Então, a Gabi foi a primeira pessoa e depois a gente entendeu que precisava de mais apoio ali, especialmente na parte de recrutamento para posições que não de tecnologia, e aí a gente trouxe uma pessoa, né, que é a Bia, focada em recrutamento. Então hoje nós somos um time de três. Legal, mas acho isso também super dica, né? Não ir recrutando e talvez com uma cabeça, na outra empresa meu time era assim, né? Mas Não, novamente pensando exato. muito no momento, nas necessidades e muito também no perfil das pessoas, porque também não todo mundo vai ser feliz, né? Num ambiente que você precisa navegar muito bem também, entre colocar a mão na massa, mas também desenvolver a estratégia de hiring, por exemplo. Exatamente. Então, o Employer Branding, a gente começou do zero. Que é isso? Beleza, o que a gente vai fazer? O que é importante? Como é que a gente leva ataque para os candidatos, para entenderem como é trabalhar aqui? Então, assim, eu acho que de novo, né? E esse mão na massa. Eu vou colocar a mão na massa, eu vou fazer de novo do micro até o mais macro. Então tem um perfil também de pessoas bem específico, né? E aí, assim, óbvio que o foco não é esse, mas a gente não tem como não falar de inteligência artificial. Acho que mudou muito, né, Sarita, como é que a gente pensa nos times agora. Com certeza. Porque antes você precisava de mais pessoas, normalmente, para fazer algumas coisas mais simples, e hoje com ferramentas, com o próprio chat GPT, você consegue ter um time que
faz não só o micro, mas faz além do que faria num outro momento, assim, sabe? Então, eu acho que tem muito também de como é que a gente usa a tecnologia, as ferramentas que a gente tem hoje disponível para ter times enxutos e bem produtivos, E né? pensar também no perfil das pessoas, né? Se eles Sim. são, tipo, têm afinidade com tecnologia, né? Se eles já estão acostumados, ou se eles estão abertos a correr atrás, a aprender, né? É, É, legal. Falando um pouco mais de cultura, você comentou que os founders da Taco souberam muito bem priorizar, que se chegou sim. já tinha os operating principles. Aí, nesse ano que você está lá, como vocês evoluíram pensando em rituais, símbolos, né? Porque acho uma coisa, beleza, a gente tem definido, mas como você garante que a cultura, como o time crescendo, Sim. vai de fato se manter forte, coerente? Acho que teve algumas coisas, né? Então, a gente tinha esses operating principles e a gente entendeu, especialmente ao longo desse ano, que a gente precisava fazer algumas modificações neles, né? Então a gente mexeu, nós tínhamos muito mais operating principles, então era até difícil de comunicar e a gente consolidou em 7 principais, né? Que muito fácil de comunicar, mas pensando muito em como é que a gente agia, né? Então, assim, antes de escrever alguma coisa, falar, estamos escrevendo esses operating principles, agora todo mundo tem que seguir isso aqui. Não, né? Então, como que a gente já trabalhava, como era a nossa forma de pensar, como era a nossa forma de interagir entre as pessoas, e isso, né, se consolidou nos operating principles que a gente mexeu. Mas além disso, a gente ser muito intencional, né, de usar eles no recrutamento. Então, a gente usa eles para como que a gente recruta as pessoas, a gente usa eles no nosso ciclo de performance, a gente usa eles nos nossos all hands. Então, assim, a gente já tinha um all hands quando eu entrei, um all hands pequeno, e cada all hands a gente vai melhorando ele. Então, a gente teve um ontem, e a gente sempre traz esse elemento da cultura. Então, ontem foi um all hands bem focado em resultados. A gente fechou o resultado de outubro, então era bem focado em resultado. Então, perfeito. Então, vamos trazer o nosso operating principle que fala de resultados, vamos Legal. falar mais sobre ele, Saber né? conectar, né? Saber Para conectar. tangibilizar. Como isso se Exato. desdobra? Qual que é um exemplo tangível da cultura na prática? Exatamente. E aí tem uma outra coisa que eu acho super legal, que independente de rituais ou ações que né, a gente como people faz, mas o time, ele se apropriar desses Com rituais. certeza. Então a gente tem coisas, por exemplo, o Halloween. Não foi uma iniciativa minha de fazer um Halloween. O time de operações falou, putz, vamos fazer um Halloween, vamos fazer um café da manhã. Cada um traz alguma coisa, a gente faz um Halloween. Tem uma coisa que é bem cultural lá da Tato, que é o café. E o café começou pequenininho com o Pedro, que é o head de produto, e o Edu, que é um dos nossos desenvolvedores. Eles gostam muito de café, eles são super expertos em café, e eles começaram a levar o moedorzinho deles, começaram a levar todos os equipamentos para fazer o Bem profissional. filtrado, não, Nada super. Não, de e começaram. cápsula. Não, nada, e começaram, e foi um e outro. E aí a gente acabou de mudar para um escritório novo faz uma semana e a gente comprou agora uma máquina de café, porque o café ele virou parte do ritual, Aham, né? legal. Virou parte da cultura. Então, putz, se você vai na Taco, você vai tomar um bom café, porque é parte da cultura. E aí os meninos agora estão fazendo Ai, treinamento de me convida barista. aí, quero, Não, com quero certeza. conhecer o escritório do Mais Café. Então tem isso assim, sabe? Então são essas pequenas coisas que elas fazem parte da cultura e vão construindo o nosso dia a dia. E especialmente pelo fato de a gente estar presencial, esse tipo de coisa é muito importante, né? Porque é um desafio que as pessoas me perguntam, falam assim, ai, mas tá presencial, como assim? Já tá provado que o remoto ele funciona. E funciona, eu tava no quinto andar, funcionava. Mas é diferente quando você tem uma empresa como o Quinto Andar, como o Nubank, que nasceu há muito tempo e estava presencial e depois mudou para o remoto, do que a gente que está começando Isso agora, também é né? cultura, né? Isso também é. Então faz parte da nossa cultura estar no presencial. E eu sempre falo assim, vai no escritório, sente como que é esse dia a dia lá, né? Então, assim, e o presencial também ele tem a ver com construção de Com cultura certeza. O escritório precisa ser um símbolo da cultura, né? A total. gente sempre fala isso aqui também no nosso escritório, né? Você precisa entrar, você precisa sentir, assim, a cultura, É né? isso, é isso. E o café fazia parte disso. Então, Legal. não tinha como mudar para um novo escritório e não ter uma bela máquina de café, um belo moedor de café, um E belo o grão de nome café. taco, porque nome também, né? Vira Sim, símbolo da cultura, conta um pouco, porque eu sei que tem também uma história, uma ideia tem, por trás. tem. Taco é polvo em japonês, né? É taco.
Então você vai no restaurante japonês, você vê o taco ali, é taco. E a ideia foi justamente essa, assim, de pensar no polvo como um animal super inteligente, um animal que ele se camufla e ele pode fazer diversas coisas. Então, quando você vê um vídeo de um polvo, né, ele tá nadando no mar e daqui a pouco você não vê mais ele, porque ele já tá Se se transformando, sim. transformando. E ele tem, né, os tentáculos. Então, a ideia era, vamos começar a criar essa cabeça do polvo, que é esse centro de inteligência, com a folha de pagamento. E aí, por que a folha de pagamento, né? Eu adoro essa ideia, essa história, porque quando o Sebas e o Gadot tiveram a ideia de começar a taco pela folha de pagamento, todo mundo falou, mas que maluco, que loucura, por que pela folha? Tem outros lugares que é mais fácil começar, como admissão, como férias, alguma outra coisa, né? E aí tem um dos operating principles da Taco, que é a gente começa pelo difícil. E a gente começou pela folha porque a gente entendeu que lá era onde os dados de pessoas eles nasciam. E aí depois a gente começa a olhar para esses tentáculos. Eu Né? não, se não pode errar de jeito nenhum. De jeito nenhum, porque senão é um problema. E hoje o que a gente vê nas empresas também são dados espalhados por todos os lugares. E a gente Muita queria muita burocracia. burocracia, queria concentrar tudo, né, nessa cabeça do povo, nessa folha de pagamento, que é onde nasce e moram esses dados. E depois os tentáculos a gente, né, pensar em coisas para RH, pensar em coisas para finanças. Então, eu brinco que nosso povo, ele não tem só 8 tentáculos, ele, né, brevemente vai ter vários outros Muito legal. tentáculos, né? Como é que a gente caminha nesse mundo de RH e de finanças e de operação de pessoas, né? Como um Muito todo. bacana. Gente, temos mais 15 minutos, logo mais a gente já vai começar com nossas perguntas. Já Eu falo recebemos aqui demais, várias. então. Não, tá sendo ótimo. Mas manda e aí vou fazer mais uma pergunta para a Ju e a gente já pega aqui algumas perguntas de vocês. Ju, ser a head de people, né, a primeira pessoa do EH, não é fácil, né? Muitas vezes é um papel solitário, a gente precisa lidar com muitas informações muito confidenciais, a gente tem trocas, né, muito confidenciais, a gente faz parte de decisões muito difíceis sobre pessoas. Então, assim, como foi isso para você? Quando você migrou para o EH, né? Como você aprendeu a lidar com isso? Quais são os mecanismos? Muitas vezes a gente não consegue trocar com ninguém, né? Sim. Ou a gente não tem time, mesmo quando a gente tem time, tem coisas que a gente não vai, né, desdobrar. Então, como você lidera com isso no dia a dia? Eu lembro de uma conversa quando a Erika me convidou para ir pro RH, e eu aceitei. A gente sentou, ela falou, então tá, então deixa eu te explicar uma coisa. Algumas coisas na tua vida vão mudar, né? Uma das coisas é essa, assim, você vai lidar com informações que antes você lidava com informações do seu time. Agora você tem informações da empresa inteira. E você tem que ser um pouco, você vai ser mais suíça aí, você vai ter que entender o que está acontecendo e não tem como tomar partido, né? O seu time, né? Então, e como é que você lida com essa situação e como é que você apoia a empresa para tomar as melhores decisões relacionadas a pessoas, sem olhar, assim, aquela visão que você tinha antes, que era olhando para o seu próprio time, né? Então acho que é um amadurecimento, isso é muito interessante, né? Você, beleza, não olhar mais ao meu time, aquela sensação de proteção do Mas também time vai que ter o você seu tem, time, mas né? tem Você também, também tem o seu time. né? E como é que você olha o todo. E você vê a empresa mais nua e crua, assim, né? Então, porque você tá em decisões difíceis, então a gente teve, na época da Covid, decisões de layoff, tinha amigos na época de operações, amigos pessoais, na lista. Então, assim, você olha aquela lista e fala, eu sei o quanto que esse layoff vai impactar essa pessoa. E você não pode falar, obviamente. Você tem que lidar com aquilo com profissionalismo. Então, assim, tem isso. E tem você também, e aí, olhando, né, para essa parte de RH, mas e quando você tá com os founders também, é isso, você tá tomando decisões junto com os founders, junto com a liderança daquela empresa, que muitas vezes você não pode compartilhar com o time imediatamente, né? Então, é solitário, por isso que eu falo assim, é muito importante ter essa rede de conexão, né, Sarita? Então, assim, a gente poder se conectar e falar, olha, tô com essa dúvida, tá acontecendo isso na minha empresa, como é que você já teve uma situação assim? Como é que você lidou, né? Então, ter essa rede de pessoas que estão no RH, que estão solitárias como você, mas que você confia,
É muito importante, é muito importante. Eu tenho cada vez mais buscado esse tipo de conexão, porque é isso que faz com que eu cresça também, né? A gente não cresce sozinho, né? A gente Com cresce com o certeza. apoio das outras pessoas. Muito bom. Boa, gente. Chegou aí o momento para a gente pegar as perguntas. Podem seguir mandando. Vou já aí escolher uma da Ana Paula Nigri. Bom dia. Quais práticas têm sido mais efetivas para manter o engajamento e o senso de pertencimento na TACO? Boa. Acho que tem algumas coisas, né? Então, assim, o que a gente é muito, pra gente é muito importante essa parte da comunicação, né? Então, como é que a gente comunica muito bem os nossos resultados, o que a gente está fazendo, como é que a gente está daqui para frente a gente está pensando no nosso produto, na nossa evolução. Então, assim, eu sinto que e não é só no RH, antes quando eu não estava no RH, a gente tem um problema grande nas empresas que é comunicação. E muitas coisas elas se perdem e os problemas eles acontecem, eles pioram por uma falta de comunicação. Então a gente procura muito olhar para a comunicação, né? Então, comunicação é super importante, como é que a gente é muito transparente com todo mundo e deixa todo mundo muito a par do que está acontecendo, do que vai acontecer. Isso é uma coisa. E é uma outra coisa que para mim é muito importante gente, o recrutamento ele é muito chave. Então, como que você traz as pessoas corretas para dentro da empresa, né? Na pressão de contratar rápido, né? Como Exato. você equilibra isso? Porque uma gotinha ali de água errada, ele faz um movimento grande que pode ser Perfeito. muitas vezes irreversível na cultura. Então a gente é muito intencional no recrutamento, em quem são as pessoas, e o que eu mais gosto, assim, de escutar no dia a dia é um olhar para o outro e falar assim, nossa, o meu time é muito bom, eu confio muito no meu time, eu admiro muito o meu time, tem pessoas muito boas que eu trabalho. Então, estar com pessoas muito boas, tanto de boa índole, que a gente sempre fala muito isso, né? Então, boas tecnicamente e de boa índole também é um fator grande para engajamento lá dentro. Legal. A gente fala também aqui, a gente quer pessoas muito competentes, né? Pessoas brilhantes, mas também com o coração no lugar certo, né? Exato. Pessoas do bem. Exato, tudo bem, exatamente, é isso. Muito bom. A Cláudia pergunta aqui: o que mais você tem sentido falta nos profissionais de RH para estarem mais aderentes às necessidades do mundo das startups? Eu acho Tipo de que perfil, eu acho, né? eu acho que assim, eu acho que é um pouco do que a gente falou de conseguir olhar para o negócio e não chegar na empresa com o playbook do RH pronto. Perfeito. Né? Eu acho que para mim é tão básico quanto isso, sabe? E é você dialogar sobre negócios. Então, assim, você tem que entender muito bem do PNL da sua empresa, de resultados, de por que, que a receita não está chegando, ou por que, que tá, por que o custo aumentou nesse mês. Conhecer o Tem que produto, conhecer né? muito Usar o profundamente o produto, produto, idealmente. exato. Então, assim, eu sempre brinco, né? Lá na Taco, a gente lança uma feature nova, a gente usa a Taco lá, usa a Taco na Taco, obviamente. Lógico. A primeira pessoa a testar a feature sou eu, né? Então, assim, eu acho que tem que ter essa visão de negócios e não querer trazer o playbook do RH pronto é bem importante. É, muita curiosidade, né? Aqui também o Luke, inclusive do nosso time. Luke, obrigada pela pergunta. Ele pergunta aqui, qual dica valiosa que você pode dar para quem está começando na área de People? Acho a mesma coisa, né? Seja muito curioso. Muito. Assim, o que eu acredito que vai acontecer, e se tivesse uma bola de cristal meio futurologia, é que esses silos que tem muito dentro do RH hoje, e eles já estão sendo furados, isso vai acabar um pouco, assim, sabe? Então a gente vai ter profissionais de RH cada vez mais, que eu falo que são mais PMs, assim, sabe? Mais Perfeito. gerentes de produto, né? Mais olhando para os seus produtos, e um produto de uma pessoa, ele pode ter interface com performance, com remuneração, com recrutamento, etc, sabe? Então eu acho que é um profissional que ele vai ser mais amplo, e vai ter essa visão mais sistêmica, ele vai olhar para o colaborador, entender, beleza, quais são as necessidades que o meu time tem, né, que a minha empresa tem, e que produto que eu preciso desenvolver para suprir aquelas necessidades. Então, para mim é um pouco disso, E acho assim. também essa atitude, né? Estou aqui para gerar valor. Isso. Né? Estou flexível, vou correr atrás, vou aprender, né? Essa flexibilidade, acho que tem muito a ver com a mentalidade também das pessoas, né? Que, Exatamente. putz, meu objetivo aqui é gerar o máximo de valor para a empresa. Né? Exato. E aprender, e mudar, e Exato, reaprender, exato. e ser bem flexível, Flexível, assim, sabe? Acho que isso é exato. importante. Boa.
Aí uma pergunta sobre AI, Ju. Além, né, da Taco, quais outros AIs que vocês têm utilizado, que você recomenda para o pessoal também usar ou conhecer? Tá. Bom, a gente usa AI da Taco, né? Então acho que é a primeira coisa, porque a nossa AI, ela tá hoje conectada com a folha de pagamento, então qualquer tipo de análise que a gente queira fazer da folha, a gente consegue fazer com a nossa inteligência artificial, então essa é uma delas. A gente tem AI no nosso ATS, então a gente usa um ATS que tem AI também e que nos ajuda ali em filtros, nos ajuda hoje em como que a gente de fato, especialmente vagas de maior volume, Uhum. né, nos ajuda nessa parte de recrutamento. A gente está começando a testar algumas ferramentas também de entrevista, né, com AI. A gente agora acabou de abrir o Summer Job, e a gente teve aí bastante inscrições, então a gente começou a pensar, perfeito, como é que a gente usa já, então a gente está em algumas fases de teste. O GPT, a gente tem o GPT da Taco, né? Obviamente, então assim, usa bastante ele. Eu tenho uma outra ferramenta que é o Galileu, né? Que eu conheci lá nos Estados Unidos agora quando eu fui também, que ele é como se fosse um GPT, mas ele tem uma base de dados mais com uma curadoria de RH, Que então, legal. então assim, ele não busca coisas externas, ele só busca o que tem ali dentro, né? É do Josh Bersin Que essa bacana. ferramenta, é bem legal. Então a gente vai testando. Essas são algumas coisas que a gente está olhando lá no Taco hoje, Muito testando. bacana. É, aqui, a Isabela Damiani perguntou: como mostrar para a diretoria a importância de construir o MH estratégico? Então, no seu caso, né, você trouxe que os fundadores É, já valorizaram, estão valorizando isso bastante, talvez, né, numa empresa onde não tem tanto esse foco em pessoas, em cultura. Como que a gente consegue fazer isso com o MH, mostrar o impacto e a importância? eu vou ser um pouco repetitiva, né? Mas acho que é voltar no que a gente falou, de como que de fato você demonstra que você está priorizando os produtos, os projetos que vão conectar com as iniciativas de negócio. Uhum. Né? Então, eu vou dar um exemplo bem bobo e prático, tá? Então, assim, se a gente tem hoje um desafio que é melhorar algumas features que a gente tem no nosso produto. E para isso a gente tem um gap de engenharia. Eu preciso trazer mais engenheiros que tenham um perfil determinado ali, tá? Para poder colocar no time e esse time então a gente conseguir crescer, né, melhorar as features que a gente tem hoje no nosso produto. Então, consequentemente, o meu recrutamento de engenharia está conectado com a receita da Taco. Porque a Perfeito. Taco só vai conseguir ter uma receita maior e vender mais se ela tiver mais features no produto. Consequentemente, para ter mais features no produto, eu preciso Perfeito. trazer mais engenheiros. Então, Perfeito. o próprio recrutamento, né, já é um exemplo. E tem outras coisas. Então, eu acho que é conectar o que você está fazendo dentro do RH com o negócio. E se Perfeito. tiver alguma coisa que você esteja fazendo e que não está conectado, provavelmente Não não é deveria ser prioridade nesse prioridade. momento. E eu acho para isso super importante, né? Especialmente no começo, quando a gente ainda não tem time, a gente também fazer muito papel do HRBP da Sim, diretoria, né? A gente fica muito total. próximo, a gente conversa, a gente entende as histórias de cada um, né? A gente entende as prioridades. E aí, a partir das prioridades, né, das outras áreas, a gente fazer o nosso planejamento, a gente faz Exato. nosso trabalho. Bom, lançamos aqui a pesquisa de NPS. Se vocês puderem, por favor, responder e também deixar comentários, sugestões de temas, de speakers para os outros episódios. A gente já está pensando no ano que vem, então super importante para nós ter aí o feedback de vocês. Bom, acho que tem tempo para mais uma pergunta da Isadora Perazzo. Você pode falar mais sobre a consolidação dos operating principles, erros acertos dessa construção? Tá. Quando eu cheguei, então, a gente já tinha, né, alguns operating principles, os operating principles construídos. E o que a gente fez, né, ao longo agora desse primeiro semestre do ano foi, vamos pegar o que já estava construído, e olhar no nosso dia a dia o que de fato está fazendo sentido para o momento atual da TAP e o que não está. Não que não tinha nada que não estava fazendo sentido, mas Uhum. a gente tinha um número muito grande de operating principles e que a gente queria enxugar para ficar mais simples, mas também assim, eu acho que tem uma coisa que a gente foi muito intencional em falar.
o que é importante para o time? O que é importante para a gente colocar no recrutamento para trazer as pessoas certas? Que mensagens são importantes serem reforçadas? Então, vou dar alguns exemplos. Cliente é muito importante. Então, o cliente é o nosso primeiro operating principle. A gente vai colocar ele lá. A gente é muito intencional quando a gente olha para cliente. Aqui eu falei daquele outro operating principle que é a gente começa pelo difícil. Então, a gente não foge do difícil, né? Então, isso era uma coisa que já acontecia nas nossas conversas, como o ataque nasceu. Então, fazia sentido isso ser um operating principle. Uma outra coisa, talentos, né? Eu acho que eu tenho a sorte muito grande de trabalhar com 2 founders que talentos é prioridade para eles. Então, talentos, a gente tem um operating principle que é talentos no auge. Então, perfeito. Então, assim, se talentos é uma prioridade, a gente é muito intencional, vamos colocar isso no operating principle. Então, acho que o principal aí é olhar o que de fato é importante para a empresa, o que a gente quer comunicar, o que a gente quer reforçar, né, de comportamento das pessoas, e isso tem que estar. O que outras coisas que não são importantes, mas que talvez sejam secundárias, não precisam naquele momento estar dentro dos princípios. Acho que você falou isso já, Serta, em outros momentos que eu já vi você falar, que é como é que a gente reforça isso no dia a dia, né? Vocês reforçam também, a gente reforça no all-hands, vocês reforçam também, né? Rituais, Os rituais que símbolos, você sempre, tem. Isso é importante. Boa, gente, chegamos no fim. Muito obrigada, Ju. Foi um papo super bacana. A Stê, inclusive, perguntou aqui se vai ficar gravado. Sim, todos os episódios do webinar estão gravados. Vocês podem acessar lá no nosso landing page. Foi super rico, o tempo passou voando. Obrigada aí pelos insights, pela sua experiência. Espero que vocês tenham gostado muito também. Respondem aí em NPS, vamos nos conectar também. LinkedIn da Ju, e-mail, a gente está super à disposição para a gente continuar aí as trocas além do webinar. Então, até o próximo. Muito obrigada, Ju. Foi um super prazer. Gente. Tchau, gente. Tchau, Abraços. tchau.